Meu coração ele se enche de alegria em poder estar novamente na casa de Deus, para juntos podermos prestar culto a Deus. Isso é um momento precioso, isso é um momento muito bom. E nos dias de hoje nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos, e eu entendo isso. E hoje pela manhã, estudando um pouco história da igreja com os jovens na EBD, nós vimos a segunda parte de um documentário sobre a Reforma. E um detalhe bem interessante me chamou muito a atenção nesse documentário. O fato de dois importantes personagens da história da igreja terem um atrito entre si. Lutero e Zwinglio, eles tinham um atrito entre si. Pensamentos divergentes com relação à ceia do Senhor, sobre consubstanciação e transubstanciação do corpo de Cristo na ceia. Eu sei que são termos um pouco difíceis com relação a isso, mas o fato é que esse atrito e essa visão diferente sobre a mesma coisa faziam com que esses dois homens eles fossem incapazes de apertar as mãos. E os irmãos podem se assustar, falando de história da igreja, dois personagens importantes da nossa história, que nós ouvimos sempre falar, não terem a capacidade de apertar as mãos, porque simplesmente viam algo de maneira diferente. Isso não é muito diferente da nossa realidade. Nós também somos assim. Nós, exatamente por visões diferentes, nós somos muitas vezes incapazes de apertar a mão do nosso irmão na igreja. Nós somos incapazes de poder participar de uma reunião familiar porque nós estamos chateados com algum parente, com alguém da nossa família. Nós somos incapazes de produzir o nosso trabalho simplesmente porque nós estamos chateados com alguém no nosso trabalho, nosso chefe, nosso colega de trabalho. Isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece. E é interessante nós pontuarmos essas coisas, porque quando nós temos esse tipo de atrito, esse tipo de comportamento emitido por nós, só existe um lado que perde. O nosso. Só existe um lado que perde. O nosso lado, quando nós falamos sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a maior prejudicada. O corpo de Cristo é o maior prejudicado por causa desse comportamento, por causa dessa ideia que nós temos. Por causa dessas coisas que nós fazemos. Porque vejam, meus irmãos, nós, às vezes, nos chateamos de verdade com os nossos irmãos. E isso, com o passar do tempo, passa. Nós esquecemos. Nós paramos de falar e conversar uns com os outros, e se alguém perguntar o que aconteceu, nós nem lembramos mais do que aconteceu. Mas a gente sabe que a gente está chateado com aquele irmão. Nós não sabemos nem mais a causa, o que aconteceu, qual foi o conflito que foi gerado. Mas ainda assim, nós não queremos sentar perto do nosso irmão. E é exatamente nesse contexto que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, que Paulo ele escreve algumas orientações na sua carta aos Filipenses. Eu gostaria então de tratar algumas coisas deste texto com os irmãos essa noite. Então abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. E nós leremos do verso 2 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro e justo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração. Neste momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa iluminar, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, através da ação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender e aplicar a Tua palavra em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, os irmãos se lembram bem um pouco do contexto dessa carta aos Filipenses. Eu gostaria só de relembrá-los alguns detalhes. A igreja de Filipos ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Os irmãos vão se lembrar bem que nesse episódio Paulo ele estava com a sua viagem marcada para Corinto. E ele ia até Corinto exatamente para poder buscar as doações que Corinto estava ajuntando para que Paulo levasse os crentes em Roma que estavam tendo algumas perseguições, sofrendo perseguições. E Paulo ele recebe algumas notícias de Corinto e ele se entristece muito com a igreja de Corinto, a ponto de não querer ir nem ver a igreja de Corinto, não querer ir ter com os irmãos em Corinto. E nesse momento é que Paulo, então, em oração, ele tem aquela famosa visão do varão macedônio que pede, passa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo, então, ele entende que esta é uma visão e uma orientação do próprio Deus. Então, muda os seus planos. E Paulo, então, ele vai para a região da Macedônia, onde ele, então, chega em Filipos, onde tem as primeiras conversões da região da Europa. E Paulo, então, ele funda ali a igreja de Filipos. Uma igreja que Paulo, ele amava muito. E a igreja de Filipos, ela estava em uma cidade que era colônia do Império Romano. Por isso, alguns detalhes importantes com relação à igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela, exatamente pelo fato de ser colônia de Roma, ela tinha algumas características muito particulares dos romanos, como, por exemplo, o culto e a devoção ao imperador. A igreja de Filipos, ela sofria com isso. E exatamente pelo culto ao imperador é que existia, então, uma perseguição aos hereges, aqueles que roubavam a alegria do povo romano com o seu contato com o imperador, com a devoção ao imperador. E em contraste com isso, Paulo ele vai falar exatamente daqueles hereges, ao nosso modo de ver, com relação àqueles que roubam a alegria daqueles que se decidem em servir e ter um contato mais próximo com o Deus Criador. Tanto é que os irmãos vão ver que Paulo ele fala muito sobre os que roubam a alegria. Esse termo ele é usado mais de 23 vezes nos 4 capítulos da carta aos Filipenses. E um outro dado bem interessante é que Paulo ele escreve aos Filipos, estando preso, estando no seu último período na cadeia. E Paulo, então, ele, ao ver e ao ser relatado de algumas coisas que estavam acontecendo em Filipos, ele decide, então, escrever uma carta aos Filipenses. Uma carta de despedida, sim, porque ele sabia que o tempo de vida dele já estava chegando. E Paulo, ele tenta, de maneira bem resumida, escrever coisas importantes para a igreja de Filipos. Dentre elas, a orientação para que essas duas mulheres, Evódia e Síntique, elas se reatassem a sua amizade, o seu companheirismo, o seu relacionamento familiar. E é baseado nessa exortação de Paulo a essas duas mulheres,
que eu gostaria então de tratar com os irmãos 5 passos importantes que nós precisamos dar no nosso dia a dia, para que a gente possa de fato estreitar os nossos laços de amizade, nos cercar de coisas boas que agradam de fato ao nosso Deus, que é o relacionamento familiar, o relacionamento com a família e o corpo de Cristo, o relacionamento seu com o seu irmão que está do seu lado agora. E aqueles que estão sentados do lado do esposo e da esposa, pode olhar para trás e para frente, porque marido e mulher tem que estar num relacionamento muito bom mesmo. Então, meus queridos, algumas coisas importantes com relação a isso. O texto começa dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Os irmãos bem sabem que rogar é um termo muito usado pelo apóstolo Paulo para que ele queria chamar a atenção dos irmãos. Então, toda vez que Paulo ele diz rogo, ele está dizendo, prestem atenção naquilo que eu estou falando. Ele conclama as pessoas para que prestem atenção naquilo que será falado. Não é um assunto qualquer. Os irmãos fazem isso no dia a dia. Quando os irmãos querem que as pessoas prestem atenção naquilo que vocês estão falando, vocês usam expressões de ênfase, com ênfase, para que as pessoas voltem a atenção para aquilo que vocês estão falando. É como se Paulo ele olhasse e disse, olha, presta atenção no que eu estou falando. E então ele começa a dizer aquilo que ele gostaria de tratar. E ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com alguns demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vejam, meus irmãos, a Bíblia dos irmãos não está errada, não. Eu pulei um trecho. Porque se a Bíblia que vocês estão aí é de vocês, grifem isso. Grifem isso. Porque o que Paulo ele pede aqui, meus amados, é que tanto Evódia quanto Sintique, elas entendam que ambas têm culpa nesse relacionamento. Paulo ele não está sendo parcial com relação àquilo que está acontecendo. Paulo ele não está tomando partido ao entender que uma está certa ou que outra está errada. Pelo contrário, Paulo entende que ambas precisam mudar a sua atitude. Paulo entende que ambas precisam entender uma a outra. Que ambas precisam mudar o modo como estão pensando e o modo como estão vivendo. Ambas precisam mudar. Então entendam, meus queridos, que no nosso relacionamento, no nosso problema particular, não é só o outro que está errado. Nós também precisamos nos posicionar e mudar algumas coisas em nós. E vejam, isso é algo costumeiro para nós. Sempre colocar a culpa no outro. Nós já tratamos isso aqui, mas isso é um fruto natural do pecado em nós. Não foi assim com Adão? Assim que Adão pecou? Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando foi questionado com relação ao seu erro? Os homens já estão dizendo, a culpa é da mulher. Esse é um pecado natural, é uma consequência natural do pecado. O fato de nós não reconhecermos o nosso erro. O fato de nós não reconhecermos a nossa parte no erro. A culpa é sempre do outro. A culpa é da mulher. A culpa é da serpente. A culpa é de qualquer outro, menos minha. E o que Paulo ele pede aqui é para que ambas, elas deixem isso de lado. Porque ambas precisam mudar. Ambas precisam corrigir algumas coisas. E vejam, meus queridos, por que Paulo ele se preocupa tanto com essas duas mulheres? Porque essas mulheres, elas não são crentes há pouco tempo. Essas mulheres, elas eram crentes e antigas na igreja. Elas eram membros fundadoras da igreja de Corinto. E entendam, meus queridos, que
isso é algo importante, porque é algo que acontece na vida do crente mais novo ao mais antigo na igreja. Essa incapacidade de nós reconhecermos o erro não é algo que pertence só àqueles imaturos na fé. Os mais experientes também cometem isso. Por isso é tempo de nós pararmos, independente da sua experiência que você tem, para um pouco, pensa naquilo que você está fazendo. Pense naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa corrigir na sua vida. Ora, essas mulheres, elas haviam trabalhado juntas com Paulo. Elas já fizeram coisas boas, elas já tiveram frutos bons na sua vida. E não é porque elas cooperaram com Paulo, não é porque elas fizeram coisas boas ao lado de Paulo, que Paulo deixa de exortá-las naquilo que elas estão fazendo errado. Não é porque você é amiguinho um do outro que você vai deixar o seu irmão continuar errando. É exatamente porque Paulo ele se preocupa e ama essas duas mulheres, é que ele as exorta desta maneira. É exatamente porque Deus ele ama a cada um aqui, que ele exorta-nos desta maneira. Elas precisavam de ajuda para poder resolver essa questão. Por isso que Paulo, ele conclama alguns para que ajudem nessa questão. Nós precisamos de ajuda para resolver os nossos problemas. Às vezes, de fato, nós não enxergamos aquilo que nós estamos fazendo de errado. Às vezes, nós não entendemos aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Por isso, nós estamos precisando de ajuda. Procure ajuda. Procure alguém para conversar. E esse impasse, meus queridos, ele estava roubando a alegria da igreja. Como eu bem disse, o maior prejudicado é a igreja. O maior prejudicado somos nós, como parte do corpo de Cristo. O maior prejudicado é a igreja. Porque os irmãos deixam de ir no culto familiar, no culto de oração, porque estão chateados uns com os outros. Os irmãos deixam de cantar no louvor porque estão chateados uns com os outros. Os irmãos deixam de participar da oficina de bordado porque estão chateados uns com os outros. Quem está perdendo com tudo isso? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o mais prejudicado por conta disso tudo. Então, entendendo essas coisas, meus queridos, Paulo, ele se concentra nesses passos. E o primeiro passo, cada um deve assumir a sua parte no conflito. Você precisa assumir a sua parte nesse conflito. Você precisa resolver aquilo que compete a você resolver. Você precisa mudar na sua vida aquilo que precisa ser, de fato, mudado perante Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, tem aquele famoso versículo que os irmãos se lembram para poder cutucar o irmão e apontar para o irmão algumas coisas que o machucam, que o dolorem, que dói o coração. Tire a trave do teu olho para poder enxergar o cisco do seu irmão. Este texto não é um texto para que você aplique na vida do outro, não. É um texto para que você aplique na sua vida. Tire aquilo que atrapalha a sua visão do seu caminho para que você possa ajudar o seu irmão. Tire aquilo que atrapalha a sua visão para que você possa mudar a sua própria vida e assim ajudar o seu irmão a mudar a dele também. Veja, meus queridos, muito maior é aquilo que nos une. Nós precisamos pensar e concordar no nosso pensamento no Senhor, naquilo que o próprio Deus tem para a nossa vida. Em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois o que é para a prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de pecardes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhos ofertos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esta é a orientação para que a igreja de Filipos vivessem em unidade. Nós precisamos assumir a nossa parte no conflito e mudar a maneira como nós pensamos, a maneira como nós enxergamos as coisas, e mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Em segundo lugar, meus queridos, nós precisamos de fato pensar concordantemente no Senhor. Pensar o mesmo que Deus pensa. Capítulo 2 de Filipenses, no verso 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós precisamos pensar da mesma maneira. Nós podemos sim ter visões diferentes da mesma coisa. Alguns aqui, por causa da sua formação, por causa daquilo que tem como experiência pessoal, valorizam e pensam em um aspecto mais do que outro. Mas vejam, existe algo que une tudo isso no final, que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é o propósito de Deus para a sua igreja. Seja o seu pensamento um pouco mais administrativo, o seu mais amigável no sentido da comunhão, seja o seu mais espiritual, independente daquilo que você mais valoriza, existe algo que nos une. O pensamento é o mesmo. Nós precisamos nos unir para poder glorificar ao nosso Deus, para poder viver de maneira digna a vocação ao qual cada um aqui foi chamado. Nós precisamos pensar de maneira igual perante o Senhor, independente de qual seja a sua ênfase de vida. A finalidade é a mesma. E nós precisamos viver isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele julga de maneira correta todas as coisas. Vejam, o princípio mediador de todas as coisas na nossa vida deve ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Ela que lança luz sobre aquilo que é obscuro para nós. E por mais que hajam interpretações diferentes de uma mesma passagem bíblica, ainda assim, nós precisamos nos unir nessas divergências, para que possamos, de fato, entender a palavra de Deus. É a mesma coisa que Paulo ali pede aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita, santa vontade do nosso Deus.
Os irmãos querem entender aquilo que Deus ele quer para a vida de vocês? Então comecem a pensar assim como Ele pensa. Comece a viver assim como Deus ele espera que você viva. Assim como o exemplo de Jesus Cristo. Olhe para o seu irmão e não veja apenas as características físicas ou aquelas que humanamente nós apresentamos. Olhe para ele e veja aquilo que o próprio Deus enxerga. Isso é uma questão simples para nós. Vejam, meus queridos, aquilo que define vocês como pessoa, como ser, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem, e sim aquilo que você foi criado para fazer. Nós não podemos ficar olhando para os outros e enxergar apenas aquilo que aparenta ser. Nós precisamos olhar e enxergar aquilo que é. Nós somos imagem de Deus, feitos conforme a sua semelhança, para poder glorificar a Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e entender e ver quem Deus é. Nós não podemos olhar para uns para os outros e simplesmente olhar as características físicas, olhar as características sociais. Não. Nós precisamos pensar como Deus ele pensa, como Deus ele olha e enxerga cada um de nós. Para ser um pouco mais presbiteriano, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando através das Escrituras. Você quer saber aquilo que Deus ele quer para a sua vida, como Ele enxerga a sua vida, como Ele enxerga a vida do seu próximo? Se encha do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o juiz supremo de todas as coisas. É Ele quem nos mostra através das Escrituras aquilo que de fato é. E nós precisamos entender essas coisas. Em terceiro lugar, meus queridos, como eu já disse, nós precisamos de ajuda. E nós precisamos, de fato, pedir ajuda a irmãos idôneos. O versículo 3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, eu peço que as auxilies. Eu peço que as ajude. Eu peço, meus irmãos, que vocês, membros do corpo de Cristo, aqui na Igreja Presbiteriana Central, ajudem uns aos outros naquilo que precisa ser mudado na vida deles. Vejam, meus queridos, nós precisamos entender essas coisas. Nós temos vivido experiências muito legais aqui na igreja, no contexto da igreja. E eu não vou ficar citando essas experiências, porque eu não quero que os irmãos se sintam excluídos de algumas delas. Mas o fato é que essa igreja aqui, ela se preocupa com a sua vida. No seminário nós estamos estudando alguns fenômenos missiológicos. Dentre eles é o contexto da igreja hoje. E a minha geração, a geração futura de pastores, nós vamos trabalhar muito mais com revitalização de igrejas do que plantação de igrejas. Porque o que existem de igrejas hoje que estão paradas, o que existem hoje de igrejas que estão acomodadas, não é brincadeira. E quando nós falamos de igrejas, o pensamento logo nós precisamos revitalizar a igreja. Nós precisamos ter eventos, nós precisamos chamar pessoas de peso para poder pregar. E aí o pastor me chamou, 136 quilos aqui.
Nós precisamos de pessoas com nome famoso. Precisamos de cantores para que venham aqui cantar. Nós pensamos nisso. Quando, na verdade, o que nós precisamos é revitalizar a vida das pessoas. É mostrar para as pessoas que a igreja de Cristo ela tem planos e projetos para a sua vida. E esta igreja aqui, meus queridos, se sintam privilegiados. É uma igreja que tem planos e projetos para a vida de vocês. E se os irmãos não estão participando desses planos e projetos, aqui fica um puxão de orelha, para que os irmãos prestem atenção nisso que eu estou falando. A igreja ela precisa revitalizar a vida das pessoas. A igreja ela precisa demonstrar que ela tem plano e projeto para a vida das pessoas. Por isso, aqueles que têm filhos jovens, não se assustem se os seus filhos chegarem em casa e disserem que tiveram uma conversa com o seminarista, e o seminarista disse que eles precisam procurar futuras esposas e maridos e casar-se. Porque nós precisamos constituir famílias. Aqueles que são casados, não se assustem se em uma conversa comigo vocês escutarem eu dizer que vocês precisam ter filhos. Porque nós precisamos frutificar, nós precisamos ter filhos na igreja. Aqueles que são pais e têm filhos pequenos, filhos na adolescência e na juventude, não se assustem ao conversar comigo e eu puxar a orelha de vocês e dizer que vocês precisam e têm a responsabilidade de trazer os seus filhos aqui na igreja. Porque nós aqui temos a preocupação de participar da formação dos filhos de vocês, daquilo que é concernente à espiritualidade, daquilo que é concernente ao que eles vão precisar julgar depois na sociedade do que é certo e do que é errado segundo as Escrituras. Ou seja, essa aqui é uma igreja que ela se preocupa com a sua família. É uma igreja que tem projetos, que tem planos na EBD. Os irmãos que vêm na EBD, veem os esforços dos seus coordenadores, dos seus professores, no que diz respeito a fazer com que os irmãos venham cada vez mais na EBD, que os irmãos tragam cada vez mais a sua família à EBD. Nós temos projetos para a sua família no que diz respeito à oração e santificação do seu lar. Nós temos tido aqui cultos familiares, que alguns dos irmãos têm esse privilégio de poder participar, de poder ir à casa do seu irmão, poder conviver com ele dentro do seu lar, poder trocar experiências, trocar pedidos de orações. Nós temos aqui aquilo que a SAF faz nas suas reuniões, intercedendo por essa igreja, intercedendo por cada família dessa igreja, intercedendo pela vida miserável do seminarista que está lá em São Paulo. Nós precisamos valorizar essas coisas que acontecem, meus irmãos. Nós precisamos estar dentro desses projetos da igreja. A UMP e a UPA se reúnem todos os sábados aqui, para poder conviver juntos, trocar experiências, poder estudar a palavra de Deus juntos. A UCP da nossa igreja funciona todo domingo de manhã, para que os irmãos tragam as suas crianças, para que elas possam aprender juntas algumas coisas importantes da palavra de Deus. Vejam, a nossa igreja tem vários projetos. E se os irmãos se sentiram excluídos em tudo aquilo que eu falei, os irmãos precisam rever algumas coisas. Os irmãos precisam começar a participar dos planos e projetos da igreja para a sua vida, para a sua família. E entender que nós precisamos, assim como Paulo ele orienta, nos cercar de pessoas idôneas, de pessoas boas, de pessoas que nos ajudarão nos dias em que nós precisarmos. Porque vejam, meus queridos, os dias maus eles chegam. Os dias em que as limitações vêm, eles chegam para todos nós. Para todos nós. E se nós não nos preocuparmos em plantar agora, quando nós precisarmos, nós não vamos ter. Creiam, nós não vamos ter. Se você, jovem, não se preocupar agora com os seus relacionamentos, achar que está tudo certo, achar que está tudo bom, quando você ficar um pouco mais velho, você vai sentir falta de ter um ombro amigo para poder conversar. Se você não se preocupa com a sua saúde hoje,
quando você ficar um pouco mais velho, você vai se preocupar. Você vai sentir falta daqueles alongamentos, daquelas caminhadas, porque a idade chega. A idade chega. A limitação chega. E se você não tiver um amigo ao seu lado, quando você precisar e você se vier diante de uma situação em que você tem que correr uma prova de 100 metros, dar um tiro, uma explosão, porque a medalha depende disso, se você não tiver amigos te apoiando e dizendo, vai, você vai conseguir. Você também não vai fazer. Se você na sua infância não treinou salto em altura com a sua família, lá na infância, quando você precisar romper a lei da física, saltando no ar de qualquer jeito para poder ultrapassar o obstáculo, os irmãos não vão conseguir. Esses são exemplos daquilo que a gente viveu ontem pela manhã. Se nós não tivermos pessoas que nos preocupem querendo gritar assim, seu João, para, e a gente fica quieta. Vamos, seu João. Ele não é o seu João, ele é o meu, é o nosso João. Se os irmãos não têm essa experiência de viver essas coisas, os irmãos têm que repensar naquilo que os irmãos estão fazendo da vida de vocês. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos ajudam, de pessoas que nos motivam. E olha, meus queridos, creiam naquilo que eu estou dizendo. Esta é uma igreja que tem planos e projetos para a sua vida. Comece a participar mais, comece a viver mais essas coisas. Deixa de lado essas coisas que vocês têm carregado no coração, de picuinha com o irmão, de inimizade com o irmão. Para com isso. Para com isso. Vivam de fato a comunhão que Deus ele tem para cada um de nós. E Paulo, ele segue a sua exortação, mostrando para Evode e para Sintique, de que elas não podem esperar a alegria uma da outra. O texto diz que nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. E Paulo ele repete isso mais 2 vezes, dizendo, outra vez digo, alegrai-vos. E como eu bem disse, Paulo ele repete isso de 23 maneiras diferentes na sua carta aos Filipenses. Meus queridos, nós precisamos nos alegrar no Senhor, naquilo que Deus proporciona para a nossa vida, não daquilo que a gente espera do nosso irmão. Nós não podemos ficar esperando que o nosso irmão ele faça coisas para nos alegrar. E aí no dia que ele não fizer, ele está errado. Não. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Porque é o Senhor quem nos proporciona todas as coisas que nós temos e vivemos no nosso dia a dia. Se alegre no Senhor pela orientação bíblica que Ele tem para você diariamente. Ah, mas não estou tendo orientação bíblica não. Porque você não está lendo a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente, você vai ver o quanto que Deus ele te orienta através da sua leitura. Se alegre no Senhor, na leitura bíblica, no aprendizado daquilo que Ele tem para a sua vida. Se alegre pela misericórdia de Deus sobre você que se renova dia após dia. Ou os irmãos acham que os irmãos são merecedores de boas coisas? Ou os irmãos acham que os irmãos estão andando e caminhando bem? Nós precisamos nos alegrar em Deus, porque Deus ele é misericordioso para conosco. Nós precisamos nos alegrar em Deus, porque a misericórdia dele de fato se renova sobre a nossa vida. Nós precisamos nos alegrar em Deus, no Senhor, pelos recursos que Ele nos proporciona no corpo de Cristo. Deus ele nos proporciona recursos que nós precisamos para sobreviver diariamente. Ou não? Nós precisamos nos alegrar no Senhor, nos recursos que Ele nos oferece
no tratamento com a nossa vida, com a nossa família. Você já agradeceu a Deus pela sua igreja hoje? Você agradeceu a Deus por fazer parte do corpo de Cristo hoje? Você já agradeceu a Deus pela vida do seu pastor? Você já agradeceu a Deus pela vida do conselho dessa igreja? Pela liderança dessa igreja? Você já agradeceu por tudo isso? Nós precisamos nos alegrar em Deus pelos recursos que Ele tem nos dado. Os recursos que Ele nos proporciona para a edificação e manutenção do corpo de Cristo. Nós precisamos ser gratos, nos alegrar nisso. Nós precisamos nos alegrar pela soberania de Deus. Porque Deus Ele é soberano em todas as coisas. Porque Deus Ele se apresenta ao nosso lado, tanto nas situações adversas, quanto nas situações boas para a nossa vida. Deus Ele é soberano em todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas elas cooperam sim para aqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos parar de só saber. Nós precisamos viver isso. A Bíblia nos ensina tanta coisa, meus irmãos, e a gente precisa parar de decorar essas coisas simplesmente para poder dizer em momentos propícios a nós. E nós precisamos começar a viver essas coisas em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos nos alegrar em Deus, porque Ele é soberano em todas as coisas. A situação está ruim, mas eu estou feliz, porque Deus Ele é soberano. A situação é adversa, mas eu estou feliz, porque Deus é soberano. E os irmãos podem olhar e falar assim, mas ele está falando isso porque deve estar tudo bem na vida dele. Ele não deve estar tendo nenhum tipo de dificuldade. Mas, meus irmãos, eu não estou falando isso da minha própria boca. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E ele não estava na beira da praia, sentado, vendo o horizonte, como muitos autores de canções fazem para poder se inspirar ao escrever. Não. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava com frio, com medo, com fome, quando ele escreveu essas coisas. E ainda assim ele escreve dizendo que nós devemos nos alegrar em Deus, porque Deus Ele é soberano. Mesmo nas situações mais adversas, Deus Ele está ao nosso lado. E nós precisamos nos alegrar pela oportunidade que nós temos de testar a nossa fé. A nossa fé ela é testada a todos os momentos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer de algumas coisas que nos questionam com relação à nossa fé. Coisas que talvez poderiam ser que nos levassem a pensar um pouco mais com relação à nossa fé. E às vezes até colocá-la em dúvida. Mas o apóstolo Paulo mesmo, ele nos apresenta a resposta para todos os questionamentos da nossa vida. Que nós podemos ter a segurança da nossa fé em Cristo Jesus. Aquele que se doou por nós. Aquele que prometeu ao seu Pai que ele iria cumprir a sua missão. E a sua missão era qual? Era que nenhum daqueles que o Pai o deu, ele o perdesse. Deus, Ele afirma isso através do seu Filho Jesus. Dando para nós um consolo e firmeza nas suas promessas. Nós precisamos nos alegrar porque nós podemos ter fé. Nós podemos nos alegrar porque nós podemos ter esperança de dias melhores. Não com relação àquela música que os irmãos escutam aí. Nós precisamos ter fé em dias melhores porque Deus assim promete. Porque Deus assim nos proporciona através da vida do seu Filho Jesus e no contexto do corpo de Cristo. Nós precisamos viver isso, meus amados, e nos alegrar com isso, porque nós podemos ter fé, nós podemos ter esperança. Isso me lembra até aquela canção, que com certeza eu não vou cantar, pode ficar tranquilo. Mas os irmãos certamente já cantaram aquela canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Os irmãos olham para mim e falam: esse aí então teve provação, porque cresceu bastante.
Meus amados, as dificuldades, elas nos causam crescimento. Elas nos fazem crescer. Os problemas e dificuldades que você tem no seu relacionamento com o seu irmão é a oportunidade e o privilégio que você tem de crescer. É a oportunidade que você tem de demonstrar cada vez mais na sua vida aquilo que Deus ele tem para vocês. É a oportunidade que você tem de crescer. E é engraçado que a palavra crise em chinês, olha só, hein? Fui buscar lá na China essa. A palavra crise em chinês, ela é formada por duas palavras. A primeira que diz perigo e a segunda que diz oportunidade. Trazendo o significado que a crise, ela é um perigo que você sofre, no qual você tem a oportunidade. De quê? Só você vai dizer. Ou você tem a oportunidade de crescer, ou você tem a oportunidade de se diminuir cada vez mais na dificuldade. É assim no nosso dia a dia. É assim quando as oportunidades elas são apresentadas para nós. E por último, meus queridos, correndo o risco que os irmãos já esqueceram de todos os outros 4 passos, o apóstolo Paulo nos ensina que seja a vossa moderação conhecida de todos os nomes, porque perto está o Senhor. E aí nós não podemos terminar sem falar do nosso exemplo, daquilo que nós estamos testemunhando e testificando através da nossa vida para as outras pessoas. O texto, na versão ARA, ele usa a palavra moderação. Na NVI, ele vai usar a amabilidade, a tolerância, a generosidade, mansidão, cortesia, benevolência. Nós precisamos demonstrar todas essas coisas para as outras pessoas. As pessoas precisam ver em nós, de fato, o testemunho vivo daquilo que é apresentado na palavra de Deus. Tudo isso porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos de poder testemunhar do amor de Cristo. E aí, basta um momento de reflexão para nós, para saber se de fato nós temos vivido de maneira coerente a vocação a qual cada um aqui foi chamado. Com relação aos conflitos que você tem com o seu irmão, o que os irmãos têm testificado através do seu comportamento? Os irmãos têm o coração tranquilo? Se eu disser para os irmãos que a partir de agora eu vou olhar para você e vou ver o comportamento que você tem para com o seu irmão? Os irmãos ficam tranquilos com relação a isso? Os irmãos já pensaram em como será o comportamento dos irmãos assim que nós nos despedimos agora e os irmãos tiverem o contato com os visitantes que aqui estão? Os irmãos já pensaram nisso, no testemunho que vocês vão dar para eles? Os irmãos já pensaram que o abraço que os irmãos vão dar neles tem que fazer com que eles entendam, através desse abraço, que Deus ama a vida deles? Que Deus acolhe a cada um deles? Que Deus tem um plano e projeto para a vida deles dentro do corpo de Cristo? Os irmãos já pararam para pensar no testemunho que os irmãos estão dando? Nos comportamentos de cada um aqui? Aquilo que você tem vivido? E eu não estou falando do comportamento da pessoa que está do seu lado, eu estou falando do seu comportamento. Daquilo que você tem feito. As pessoas podem olhar para você agora e poderem enxergar um comportamento correto de um cristão? Porque vejam, meus queridos, todos nós estamos sendo observados a todo momento. E nós precisamos parar um pouco e pensar algumas coisas com relação a isso.
E para encerrar, meus queridos, eu gostaria de ler com os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo ele deixa como algo a se pensar, tanto para Evode e para Sintique, quanto a todos os da igreja de Filipe. Se os irmãos precisam de pensamentos, se os irmãos querem saber aquilo que precisam pensar e reavaliar, acompanhem comigo a leitura de Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Meus amados, que de fato os irmãos pensem naquilo que Deus ele tem para a sua vida. E que se os irmãos precisarem de algo, dos momentos em que os irmãos precisam avaliar aquilo que precisa ser avaliado, que seja de fato a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, que julgue os irmãos e façam com que os irmãos compreendam se os irmãos estão certos ou errados em todas as coisas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.